Amém, irmãos? Glória a Deus. Boa noite, base. Glória a Deus por essa adoração. Glória a Deus pela presença real do Senhor aqui em nosso meio, irmãos. Que alegria viver esse tempo, que alegria viver uma noite como essa. Tenho certeza que existe muito mais de Deus ainda para ser derramado na nossa vida, amém? Existe uma igreja com expectativa essa noite, com fome, com sede por mais do Senhor. Assim como o Tiagão cantou essa noite, eu creio que nós iremos conhecer mais a Jesus, entrar em um nível mais profundo de intimidade com Ele essa noite, amém? Esse é o desejo do meu coração, que a sua motivação e expectativa seja essa também. Receber uma palavra de uma aproximação com o Senhor. Que você saia dessa porta quando o culto acabar, sendo alguém que está mais perto de Jesus, mais próximo dEle, vivendo de forma mais vívida a palavra do Senhor, amém? Então eu quero convidar a igreja, abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Cristo conforme escreveu o apóstolo João. João capítulo 3. João capítulo 3. Vou estar lendo hoje na nova tradução da linguagem de hoje. Aí você já deixa sua Bíblia aberta, irmão, que nós iremos discorrer alguns versículos desse capítulo 3. Todo mundo já encontrou? Glória a Deus. Está na misericórdia? Todo mundo? Então no rebote do telão só? Misericórdia, Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Você vai acompanhando então. João capítulo 3 vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver contigo. Jesus responde: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então pergunta: como é que um homem velho como eu pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga de sua mãe e nascer outra vez? E Jesus, por sua vez, responde: eu afirmo ao Senhor, e isto é verdade. Ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Versículo 7, por isso não fiquem admirando, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho do que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus responde: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem terá que ser levantado para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite, Senhor. Obrigado porque Tua presença já é real em nosso meio. A nossa sede, a nossa fome, o nosso desejo essa noite, Deus, é que venhamos crescer em conhecimento e intimidade com o Senhor. Que neste momento, Pai, o Senhor venha abrir todo o entendimento, todo o coração. Me usa, Pai, de uma forma especial, poderosa, como um canal, Pai, para a Tua igreja. Que em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. Nós cremos que hoje é uma noite de novos nascimentos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então aqui nós temos Nicodemos, um fariseu, um homem de muito prestígio, muito respeito da época.
e ele se encontra com Jesus, e ali num bate-papo, os dois conversando, Nicodemos diz: como será o reino de Deus? Porque aquilo que você está fazendo, com certeza você é alguém enviado do Senhor. Como viveremos isso? Como herdaremos? Como entraremos nessa nova Jerusalém, nessa nova terra que é preparada? Como iremos viver isso? E nessa conversa, Jesus ele gosta de responder perguntas, fazendo o povo pensar. E pensar muito. Ele diz: ninguém entrará no reino de Deus, ninguém herdará a vida eterna, se este não nascer de novo. E ninguém, irmão, é ninguém. Da tradução é ninguém. Ninguém que não nasceu de novo conseguirá entrar no reino de Deus. Jesus ele é muito enfático e diz: você que é um mestre, você que é alguém que já está vivendo essa vida ministerial há tanto tempo, talvez trazendo para os nossos dias de hoje, você que é um crente há 5 anos, você que é um crente há 10 anos, muitas vezes você ainda não entendeu isso. Como que você quer viver revelações maiores se esse fundamento vocês não conseguem acreditar? Jesus ele estava vivendo em um tempo onde sinais e maravilhas aconteciam, muitos milagres aconteciam, e ali o povo ficava em dúvida: será que é de Deus? Será que não é de Deus? O que está acontecendo? Como assim? E aí um certo dia um cara chega e diz: Jesus, como entraremos nesse reino? Mas como que é esse negócio de nascer de novo? Eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe? Como eu sendo um velho? Como eu sendo maduro? Como eu vou nascer de novo? Qual é essa oportunidade que eu tenho? Irmãos, nós precisamos entender o que é viver uma nova natureza no Senhor. O que é nós nascermos de novo em Cristo. Todos nós nascemos com o pecado. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. A partir do pecado ali de Gênesis 3, da queda do homem, ninguém nasceu bonitinho. Ninguém nasceu já totalmente puro. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Nós nascemos com o pecado original. Então nós vivemos uma vida até sair dessa fase da inocência e começar a entender o que estamos vivendo. E se nós queremos viver aquilo que o Evangelho propõe, aquilo que Jesus veio e fez naquela cruz, nós precisamos ter um novo nascimento. Um novo nascimento. O que significa um novo nascimento, pastor? São novos hábitos, são novos pensamentos, são novas ideias, são novos pecados, irmãos. Aquilo que você caía ontem, a partir do momento que você se encontra com o Senhor, não pode ser da mesma forma. Você não tem o mesmo tipo de conversa. Muitas vezes nós precisamos fazer uma autorreflexão, igreja. Será que de fato nós nascemos de novo? Será que nós somos novas criaturas em Cristo? Existe uma diferença do Marco. Ele teve um encontro com o Senhor, o antes e o pós. Existe essa diferença na sua vida? Você consegue ter frutos de uma nova natureza, de um novo homem, de alguém que foi encontrado pelo Senhor? Porque senão nós estamos caminhando, vivendo, vindo em igreja de domingo, de quinta-feira, vivendo uma vida numa bolha evangélica, mas que não herdaremos o reino dos céus, porque o reino dos céus só será herdado por aqueles que nascerem de novo. Somente para os que viveram uma nova natureza no Senhor. Não são aqueles somente que visitam igrejas ou que frequentam igrejas, ou aqueles que trabalham em igrejas. Não são esses, mas são aqueles que de fato viveram uma nova natureza no Senhor, que conseguiram abandonar aquela velha carne, aquele velho costume,
aquelas velhas coisas. Como o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, agora nova criatura é. As coisas velhas, elas se passaram, e agora as coisas novas começam a acontecer. E nós olhamos às vezes para um versículo como esse, nós dizemos, aleluia, existe bênção chegando. Mas na prática esse versículo ele está dizendo, um velho homem se foi, uma velha mulher se foi, e agora, a partir dessa nova natureza, existe um novo homem, uma nova mulher, um novo crente, um novo pai, uma nova mãe. É isso que precisa acontecer, é isso que Jesus ali ele está trocando essa ideia ali com Nicodemos no versículo 3, e ele diz, Nicodemos, ninguém vai herdar, se não nascer de novo. Se não haver essa passagem para um novo nascimento, se não começar a viver de uma forma diferente, ninguém vai alcançar. Não existe um outro caminho, não existe uma outra opção. Todos precisarão nascer de novo. E aí Jesus diz, aqueles que nasceram da carne, são da carne. E aqueles que nascem no Espírito, são do Espírito. Como que a nossa vida, igreja, base do Jardim de Abril, tem sido guiada? Nós somos levados pelas nossas motivações carnais? Nós somos levados pelas nossas motivações terrenas? Ou existe uma esperança por algo que a mão não consegue tocar, mas o coração arde? Como que tem sido a nossa vida, irmãos? Como está a nossa motivação? Os nossos olhos têm brilhado para as coisas dessa terra ou para as coisas do céu? Como tem sido os nossos relacionamentos? Como tem sido a nossa vida profissional? Como tem sido, irmãos, a nossa vida ministerial? Nós estamos olhando para o céu, para o Senhor, ou nós estamos olhando para as luzes, os aplausos, o reconhecimento dessa terra? Aonde estão os nossos olhos? Porque Jesus diz, aqueles que nasceram de novo, eles não são mais levados pela carne, eles não são mais levados pelas suas ambições, pelos seus desejos, pelos seus prazeres, mas eles são levados pelo Espírito, aonde existe agora uma nova natureza, um novo comportamento, irmãos. Essa é a verdade do Evangelho, igreja. Isso é o que cada um de nós precisamos buscar, irmão. Muito mais do que uma bênção, muito mais do que uma resposta, é buscar, Senhor, que eu venha nascer de novo, Jesus. Porque senão eu vou ser alguém que recebeu um milagre, alguém que recebeu uma resposta na terra, mas não vai viver no céu. Porque só entrarei no céu com o Senhor se eu viver uma nova natureza com o Senhor. Então, Deus, antes do meu milagre, Jesus, antes talvez dessa cura, Pai, que eu tanto tenho orado, que a nossa oração, igreja, seja, Deus, que eu venha nascer de novo, Senhor, que eu venha morrer, Jesus, que eu venha morrer, Jesus, para as minhas vontades, que eu venha morrer, Jesus, porque o que vale viver 80 anos, sendo otimista 100 anos, sendo mega otimista 110 anos nessa terra, e viver uma eternidade longe do Senhor, irmãos. Isso precisa ter lucidez no nosso coração. Jesus ele está dizendo, quem nasce de pais humanos é ser de natureza humana, mas aqueles que nascem do Espírito são seres de natureza espirituais. Precisamos ter esse desejo, irmãos, não por aquilo que nossas mãos podem tocar, não somente por aquilo que os nossos pés podem pisar, não por aquilo que somente a gente pode vestir, mas que os nossos olhos estejam nas coisas do céu. São as riquezas que Jesus diz, não juntem tesouros nos céus, onde o ladrão pode vir, a traça pode vir, tudo pode ser destruído, mas junte riquezas no céu. O que nós temos gerado, o que você tem gerado no seu secreto, o que você tem feito. Às vezes você pode falar, não, eu sou um cara tal, eu sou o bichão e está dando tudo certo, eu estou gerando muita coisa. Irmãos, tudo que você tem feito tem glorificado o nome do Senhor, porque aqueles que nasceram de novo, 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou tudo que você fizer, que você faça para a glória de Deus.
Às vezes a gente é levado a fazer as coisas pelo nosso prestígio. Quantas e quantas vezes nós somos levados a falar assim: Aline, eu vou fazer acontecer, sabe por quê? Porque eu tenho que mostrar para aquela pessoa que não acreditou em mim. E já é a motivação toda errada. Sabe, eu preciso mostrar para minha família que sempre falou que eu ia ser um derrotado, que agora eu venci. Eu preciso mostrar para o meu irmão que sempre foi melhor que eu, e hoje eu dei a volta por cima. Quantas vezes a gente é levado pela motivação errada? A gente quer que as coisas dê certo para a gente, sabe? Jogar na cara. Como é que é aquela música lá que não é crente, mas que toca nas igrejas? As ideias, irmão. Tá ligado? Quem viu passar na prova não ajudou, agora, que isso? Tá louco? Mas quantas vezes nós somos levados a isso? Quantas e quantas vezes as nossas motivações, elas são terrenas. Dizemos ser seres espirituais, seres cheios de Deus, mas somos levados pela nossa carne, irmão. Somos levados pelas coisas dessa terra. Isso não é reflexo de um povo que nasceu de novo, de um povo que viveu o novo nascimento. Porque para você conseguir fazer uma analogia, algo simples, se você de fato, será que eu vivi de novo? Agora falando, será que eu vivi um novo nascimento? As pessoas que você andava antes de conhecer o Senhor, que tipo de vida você tem levado em comparação ao lado delas? Existe alguma diferença do não crente para o crente? Ou está tudo igual? Existe algum tipo de renúncia que você está tendo? Ou jogou tudo na conta de Jesus, como assim, é tudo pela graça, agora eu posso viver fazendo gracinha, posso viver fazendo uma bagunça que já era, está tudo pago na cruz. Será que nós levamos a vida sem viver uma renúncia? Nós chegaremos nessa parte da cruz. Hoje é uma mensagem falando de Jesus. E eu senti a direção de conduzir dessa forma, ainda mais com esse louvor que o Tiago ministrou no final, irmãos. Eu creio que nós precisamos conhecer mais ao Senhor. Entrar em um nível de maior intimidade com o Senhor. De fato conhecer o Deus que nós servimos. Eu estou em um devocional lá em casa com os meus filhos. Nós temos o dia lá, que acontece lá em casa. Irmãos, eles precisavam responder para mim: quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? E eles precisavam, porque a gente estava fazendo um devocional lá em casa, e aí cada semana é um que prega, e aí era sempre: Sofia, eu vou pregar a Arca de Noé, o outro eu vou pregar Caim e Abel, eu vou pregar, e ficava nas histórias, glória a Deus. Eu falei: quando que nós vamos pregar agora Jesus? Não, e quem é Jesus? E eles não souberam me responder quem era Jesus. Falei: mas quem é o Espírito Santo? Não souberam me responder quem era o Espírito Santo. Falei: quem é Deus? Deus é o papai do céu. Falei: não, vocês estão explicando muitas coisas, que o fundamento está se perdendo. O princípio de tudo, aquele que começou tudo, vocês ainda não estão conhecendo. Então eu creio nessa noite, trazer um pouco mais de lucidez ao nosso coração e entendermos quem é Jesus, quem é o nosso Senhor e Salvador, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. O que Ele fez, o que de fato significa aquilo, qual a resposta que cabe a partir daquela decisão que foi tramada, foi pensada, foi arquitetada muito antes da fundação do mundo, que o Cordeiro já tinha sido imolado. O que é esse plano perfeito? O que é essa mensagem da cruz, que muitas vezes nós dizemos: foi Jesus que morreu pelos nossos pecados, e nós não temos uma explicação para trazer de fato o que nós somos chamados a viver a partir disso. Nós explicamos um começo, mas não explicamos um meio, não explicamos como as coisas acontecem. Por isso que muita gente às vezes vive numa conta maluca dessa, colocando tudo na conta da cruz, tudo na conta que já está pago, como se não houvesse uma responsabilidade a partir desse momento, um compromisso a partir dessa decisão, que cada um de nós precisamos ter. E o texto ele vai continuar, Jesus ali conversando com ele. Jesus diz algo muito especial no versículo 14.
Jesus diz, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze. Se você se lembrar, o povo de Israel estava no deserto. E Moisés precisou levantar a vara que se tornava, e ali todo o povo que olhava era curado, não perecia. Então ali Jesus está trazendo uma alusão à lei, dizendo, o Filho do Homem também precisa ser levantado, porque da mesma forma que naquele episódio, somente quem estava olhando para aquele bordão de Moisés teve vida, somente haverá vida aqueles que estiverem em mim. Não haverá um outro caminho, não haverá uma outra alternativa. No capítulo 14 desse mesmo evangelho de João, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Não existe um outro caminho, não existe uma outra saída, não existe, irmãos, não existe nada que nós possamos fazer, ou não existe nada que nós possamos trilhar, que tudo vai dar certo. Existe só um caminho para dar certo. E a maravilha, irmão, é que a história já está decretada, já existe um fim. Ele já venceu, irmão, já venceu. Não é algo, será que vai? Não, já deu certo, irmão. Ele já venceu a morte, ele já venceu a morte, irmão. Tudo já está definido, a batalha já está ganha para a glória do nome do Senhor, irmão. E isso precisa nos fazer movimentar, precisamos estar olhando para Ele. Falei alguns sermões atrás, muitas vezes nós somos levados a ser guiado, não pelo Senhor. Naquela oportunidade era Moisés, que estava com aquele bordão e guiava o povo. E muitas pessoas às vezes são levadas a não serem guiadas por aquilo que o Senhor nos chama. Jesus, ele disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou, o Filho do Homem está sendo levantado. Agora, irmão, não olha mais para o bordão de Moisés. Não olha mais agora, irmão, para a toalhinha do pastor. Não olha mais agora, irmão, para o seu líder, para o seu pastor de estimação da internet. Agora você tem que olhar para o Filho do Homem, irmão. Nós precisamos olhar para Ele. É para Ele. Porque senão nós olhamos para pessoas, nós olhamos para estruturas, nós olhamos para coisas, e essas coisas nos desanimam. Enquanto de nós aqui ficaram tempos afastados do caminho do Senhor, porque falou, não, deram mancada lá. Jesus nunca deu mancada com você. Jesus nunca deu mancada, mas a gente falou, não, o cara deu mancada. O cara me abusou, eu fui usado, eu fui enganado, não quero mais saber. Porque muitas vezes nós somos levados a olhar para o bordão e não olhamos mais para o Filho do Homem, não olhamos mais para o Senhor, não olhamos mais para Ele, que é Ele que pode fazer, irmão, e Ele pode usar quem Ele quiser. É Ele quem vai abrir o caminho, é Ele quem vai abrir a porta e fechar a porta, é Ele quem vai curar. Ele usa só um instrumento, irmão, e o instrumento pode ser o pastor, pode ser o líder, pode ser o irmão do seu lado. Pode ser a equipe de intercessão, pode ser alguém no ponto de ônibus também, não precisa ser dentro dessas quatro paredes. Mas muitas vezes nós não olhamos para o Senhor e olhamos para coisas. E coisas sempre nos tira do foco. Quando olhamos para coisas nós perdemos tempo. Porque nós nos ferimos, nós nos machucamos. E não vivemos a vida que Jesus disse que Ele tem vida. É só Ele que vai ter vida, irmão. O resto vai ser tudo um orgulho, talvez um prestígio, talvez uma oportunidade. Vai ser tudo qualidades carnais. Mas vida, para o cenário de morte que nós temos, só existe um caminho. Sabe, irmãos? Muitas vezes estamos perdidos, mas só existe um caminho. Não existe outro caminho a não ser o caminho do Senhor, irmão. E eu sinto de compartilhar, às vezes você é alguém aqui que está tão perdido, sabe? Você tem vivido perecendo, tão afastado daquilo, não da igreja. Às vezes você é alguém que até frequenta a igreja, mas você tem estado afastado daquilo que o Senhor tem para você.
Você sabe para aquilo que Deus te chamou. Sabe, irmãos, glória a Deus ver aqui, irmão, o que Deus está fazendo na nossa igreja, irmão. Glória a Deus, irmãos, ver todo mundo se movimentando, desde o pessoal da recepção, louvor aqui, todo mundo chegando. Que energia gostosa e glória a Deus por isso. E às vezes você é alguém que está começando a viver isso ou ainda não viveu, mas sabe que você está aquém daquilo que Deus te chamou. Você está perecendo. E Oséias 4, nós lemos isso esses dias no nosso plano bíblico. Oséias 4 vai dizer o quê? O meu povo está perecendo. Por que eles estão perecendo? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E aí nós vamos ver o mesmo João. Em João 8,32 vai dizer como que a gente consegue ser liberto dessa falta de conhecimento. Como que a gente vai ser liberto de toda enganação do mundo. João 8,32, vocês conhecerão a verdade, e é a verdade que liberta, é a verdade que nos tira de prisões, irmãos, é a verdade que nos tira de esgotos emocionais, é a verdade que nos tira do fundo do poço, irmão. Não é aquela fossa que você coloca para ouvir de vez em quando, irmão. Não é ficar contando para a vizinha sua história triste, que vai mudar a história. É quando você é liberto pela palavra do Senhor, irmão. Porque a palavra, ela tem o poder de nos libertar a ponto do que pode estar tudo ruim, mas eu tenho fé que tudo vai dar bom. Pode estar tudo, não está nada acontecendo, mas assim como o primeiro louvor da noite, haja o que houver. Haja o que houver, eu não me movo por isso que eu estou vendo, eu movo por aquilo que eu creio no Senhor. A palavra me libertou, eu não estou mais escravo dessa natureza terrena, eu não estou mais escravo dessa política, eu não estou mais escravo dessa situação econômica, eu não estou mais escravo da onde eu estou morando, eu não estou mais escravo desse relacionamento, eu fui liberto. Precisamos viver essa libertação, irmãos. Novas naturezas requer novas mentalidades, novos entendimentos, irmãos. Um povo maduro. Não seja, irmão, meninos no entendimento, no conhecimento do Senhor. Que possamos ser maduros. 1 Coríntios 14:20, o apóstolo Paulo diz isso. Não sejam meninos, não sejam garotos no que tange o entendimento, o conhecimento, mas sejam homens maduros, que possamos estar, irmãos, debruçados na palavra do Senhor, irmão. Alguém que nasceu de novo teve a sua mentalidade mudada. Romanos 12:2, o que é Romanos 12:2? O versículo da metanoia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos ter uma mente mudada, irmão, porque senão não dá para nascer de novo. Esse negócio não entra, se não tiver uma mentalidade mudada. Que nós possamos pedir uma renovação do Senhor. Deus, muda a minha mentalidade, muda a minha mente, Senhor. Porque só assim eu vou conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Deus. A partir do momento que eu tiver uma transformação do meu entendimento, uma transformação da minha mentalidade, Senhor. Sem uma transformação de mentalidade, igreja, essa conversa de novo nascimento aqui é loucura. Sem uma mentalidade transformada, irmão, falar que, não, você tem que nascer de novo. É tipo igual Nicodemos meteu com Jesus, mas como assim, eu entro de novo na barriga da minha mãe? Como é que faz? Precisamos ter uma mentalidade mudada, igreja. Uma mentalidade nova, limpa. Um reset nós precisamos viver, irmãos. E isso só é possível com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Mas que você possa descansar, porque Colossenses 1:27 diz que Cristo em nós é a esperança da glória, irmão. Cristo em nós, igreja. Cristo em cada um de nós, irmãos. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que com Jesus foram crucificados, ressuscitarão com o Senhor, irmãos. No grande dia, ressuscitarão, irmãos. Que possamos ser esse povo. Esse é o povo que o Senhor ativou, conquistou naquela cruz. Um povo, irmão, que nasceu de novo. Um povo que foi crucificado com Ele. Gálatas 2:20 também diz isso. Fui crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Não sou mais eu agora que respondo a esses problemas. Não sou mais eu agora que lido com essas adversidades. Não sou mais eu agora que reclamo, que grito, que xingo. Mas agora é Cristo vivendo em mim. Eu tenho essa paz, essa mudança de entendimento, irmão. Nós precisamos, igreja, orar ao Senhor. Deus, eu preciso nascer de novo. Senhor, eu quero nascer de novo. Que eu venha viver esse novo nascimento no Senhor, que esse seja um desejo, irmãos, de cada um de nós, que possamos ter esse marco, e nascer de novo, irmão. Como eu disse, não é por fora, é por dentro, irmão, é por dentro. Nicodemos dizendo, eu entro, como é que é? Não, Nicodemos, é algo do Espírito, cara, é algo de dentro de você, é algo que está no seu coração. Não vai ter como, cara. Não existe você querer fazer isso com a sua força. Só é possível pelo Espírito. E vai continuar, nós vamos chegar no versículo tão famoso. Jesus dizendo, versículo 16, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Escute, irmãos, esse versículo é lindo, mas entenda que ele é, ao mesmo tempo que ele, com certeza, todos aqui conhecem, porque é um versículo que todo mundo ama dizer. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, na nossa tradução aqui da linguagem de hoje, o único Filho. Então entenda, irmão, o único só tinha um e só tem um. Nós somos criaturas do Senhor. Nós somos criados por Ele. Recebemos um espírito de adoção, como vai dizer em Romanos 8,15. Mas nós somos criaturas. Filho, Ele só tem um. E Ele entregou o seu único Filho. Para todos? Não, para todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê, aquele que nele vive, aquele que nele caminha, para que esses não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que possamos entender isso, irmãos. Muitas vezes nós achamos, não, posso fazer de qualquer jeito. Não, irmão. Ele só tinha um, e Ele entregou o seu único Filho. Ele passou pelo que Ele passou. Não foi para abrir a porta do céu porque Ele estava carente lá, com depressão, e falou, eu tenho que povoar todo mundo, vou deixar todo mundo subir. Não, irmão. Aqueles que decidiram viver o inferno na terra, não viverão o inferno no céu, irmão. O céu é um lugar exclusivo, irmão. É um lugar exclusivo para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que viveram um arrependimento verdadeiro no Senhor, irmão. Não é para aqueles que querem, não é para aqueles que acham que pode. Não é para aqueles que, não, mas na minha igreja pensa diferente, irmão. Não importa o que dizem, importa o que está escrito, irmão. Importa o que está escrito, igreja. Não seja levado pelas vozes dos homens, irmão. Não seja levado pelo seu coração. Não, mas eu sinto diferente, irmão. Evangelho não é sentimento, evangelho é decisão. Todo dia matar sua carne e viver de novo, irmão. Domingo eu falarei sobre perdão. E, irmão, da mesma forma que um perdão não é um sentimento, eu não sinto algo, não, mas é uma decisão que eu vivo. O Evangelho é isso, é uma decisão todo dia, diária. Não existe, não, eu fui encontrado pelo Senhor, ou aqueles da linha mais pentecostal, não, eu aceitei Jesus lá, fui batizado, e aí? Mas vive do mesmo jeito. Por isso que você vê em igrejas que o cara aceita Jesus, todo mês quase o cara está aceitando a Jesus, porque ele não nasceu de novo, ele não teve um encontro com o Senhor, porque não existe se encontrar com o Senhor e ser o mesmo homem, não existe se encontrar com o Senhor e continuar do mesmo jeito, irmão. Não existe um cara que se encontrou com o Senhor e não viveu diferente. Eram apenas alguns pescadores frustrados, fracassados ali naquele âmbito profissional que não dava muito certo. E a partir do momento que se encontraram com o Senhor, viveram grandes pescadores de homens, irmãos. Não existe
encontro com o Senhor e continuar da mesma forma. Outro cara, Zaqueu também, se encontrou com o Senhor, irmão. Não existe voltar a ser o mesmo cara que era, é uma nova cabeça, é uma nova mentalidade. E digo mais, a partir do momento, irmão, que você se encontra com o Senhor, você para de ser um cara que destrói as coisas e começa a restaurar, restituir coisas. Zaqueu falou: todo o preju que eu dei, Senhor, todos os vacilos que eu dei, todo mundo que eu roubei, eu vou restituir agora. Isso é o evangelho, irmão. Não é assim não, aloprou a vida toda, entrou para a igreja agora, e aí? O que você está fazendo? Porque quando você estava no mundo, você estava destruindo tudo. Agora que você entrou para o reino dos céus, que hora que você vai começar a construir as coisas? Que hora que você vai começar a fazer as coisas? Gerar frutos de alguém de fato que vive essa nova verdade do Senhor. Precisamos entender o que é o evangelho do Senhor, irmão. Então um versículo famoso disse isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17, que ninguém lê muito, mas olha que lindo. Puxa aí, mano, para acompanhar. Não, eu vou aqui que está pequeno. O 17 vai dizer assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Versículo 19, e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram viver a escuridão e fizeram o que é mal. Pois todos os que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Versículo 21, mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Que não venhamos rejeitar a luz, irmãos. Que não venhamos rejeitar a luz, irmãos. A nossa carne, o que ela mais vai desejar é aquele quartinho da bagunça que você pode ter no seu coração. Aquele negócio ali, não, ali ninguém mexe. Ali eu deixo guardado. Ali eu vou ficar só administrando. Eu acho que hoje é uma noite, irmãos, que o Senhor está querendo trazer luz em meio a trevas que nós temos vivido, irmão. Eu creio que o Senhor te trouxe essa noite, irmão, para limpar alguns cômodos de bagunça que tem tido no seu quarto, irmãos. Algumas sujeiras que tem no seu coração, e o Senhor te trouxe essa noite para falar: hoje é uma noite de limpeza, hoje é uma noite de fazer novas coisas, mas eu quero fazer um novo homem, eu quero fazer uma nova mulher. E aí cabe, você está disposto a viver esse novo tempo? Você está disposta a viver essa nova natureza no Senhor? Você está disposto a viver tudo aquilo que foi conquistado naquela cruz? Tudo aquilo que foi vencido, para que eu e você fôssemos livres, e livres, irmãos, não é ser livres para viver uma safadeza na rua, viver uma safadeza na vida, não é isso, é livres porque agora nós não somos mais escravos do nosso pecado, não somos mais escravos da nossa carne, não somos mais escravos da nossa natureza, agora recebemos um espírito de adoção, aonde agora nós temos força para dizer: eu não faço isso, eu não quero isso, eu não preciso fazer isso, eu não preciso agir dessa forma. Por mais que essa pessoa mereça, eu também merecia as trevas, mas o Senhor me encontrou. Então agora eu também não me movo mais por aquilo que as pessoas merecem, mas eu faço porque eu preciso fazer, irmãos. Que você possa sair aqui essa noite, irmão, entendendo como precisamos viver no Senhor. O que precisamos de fato ter esse encontro com o Senhor, irmãos. Existe uma nova história para cada um de nós, mas é uma nova história que antes de acontecer as coisas do lado de fora, ela vai acontecer aqui dentro, e aqui dentro na cabeça primeiro, irmãos. Não existe a gente querer as coisas acontecendo tudo do lado de fora, sendo que dentro está uma bagunça, sendo que dentro está uma sujeira. Às vezes você é alguém que tem pedido tantas coisas para o Senhor,
Deus faz isso, faz aquilo. Só que Deus está esperando você falar: Deus, me muda hoje. Me muda hoje, Senhor. Deus, tira isso de mim hoje, Pai. Tira essa besteirinha. Tira esse orgulhinho, tira essa vaidade. Tira essa frescura hoje, Senhor. Tira esse mimimi hoje de mim, Deus. Deus, eu quero ser um homem mais maduro, Senhor. Eu quero ser uma mulher mais madura, Senhor. Eu não quero ficar perdendo tempo com ressentimento, Jesus. Eu quero ser cheia do Senhor, Pai. Existe tanta coisa para eu fazer, Deus. Que nós possamos olhar, irmãos, e ter fome por mais do Senhor, irmãos. Isso é nós vivermos uma nova natureza em Cristo. Isso é nós sermos novos homens e novas mulheres no Senhor, irmão. O que Jesus fez por nós, cabe a nós agora respondermos a partir daquilo que Ele conquistou, irmão. Até o dia que a nossa timeline acabar, até o dia que acabar o nosso tempo nessa terra, precisamos demonstrar e viver aquilo que Ele viveu por nós, irmãos. Cristo precisa estar vivo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, Filipenses 1, 21, 3, 21, 1, 21, vai dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Que você possa viver, respirar, transpirar Cristo, irmão, nos seus relacionamentos, nas suas condutas, não somente aqui. Aqui todo mundo é aleluiado, aqui todo mundo é bênção, irmão, mas é lá fora, irmão, com os de fora, que as pessoas lá fora possam ver a imagem de Cristo no seu olhar, no seu abraço. Como eu tenho falado, irmãos, nós seremos muito usados para pessoas chegarem, que nós possamos ter esse coração, irmãos, porque Cristo, Ele não nos encontrou porque a gente estava cheiroso, arrumadinho, limpinho. Nós não merecíamos e nós fomos encontrados. Que nós possamos entender que precisaremos também encontrar muitos perdidos que virão e abraçá-los, acolhê-los também. Às vezes a gente vai ficar olhando muito, irmão, e se Deus olhasse muito, a gente nem estava aqui, irmão. Nem merecíamos estar aqui com tanto de coisa que a gente faz, com tanto de coisa que a gente vive, irmão. Ninguém, irmão, no céu não haverá um que vai dizer: eu mereci estar aqui. Ninguém, irmão, é pela graça e pelo favor do Senhor, irmão. Que nós possamos ter essa mesma graça e favor em abraçar aqueles que se achegarão, em acolher aqueles que estarão perdidos. Que possamos ser, irmão, um ponto de encontro do céu, irmão, de pessoas que estão sendo encontradas, guardadas pelo Senhor, irmão. Que esse seja o desejo do seu coração. O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho não é parede preta, não é uma bateria, um tecladinho, essa musiquinha aqui para emocionar. Não é isso não, irmão. O Evangelho é aqui, ó, dia a dia. Grande comissão, Mateus 28, 19. Portanto, vão, preguem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho é isso, irmão. Esse é o Evangelho. Sabe, aqui, irmão, é um lugar que nós refletimos aquilo que a nossa semana já tem que acontecer, irmão. Não é uma preparação para o Senhor, não, irmão. O Senhor sabe o cara e a mulher que você é na segunda. O Senhor sabe o que você tem feito no sábado à noite. A questão é, isso aqui precisa ser um reflexo daquilo que nós vivemos lá fora, lá em casa. Somos um nele. Não somos um só no domingo ou na quinta, irmãos. Somos um nele. Que esse seja o desejo do nosso coração. Deus, aqui não tem um agente secreto, Pai. As pessoas sabem que eu sou da verdade, Deus. As pessoas sabem que eu sou do Senhor, Deus. E obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Deus, porque quando eu menos merecia, Pai, eu fui abraçado, eu fui encontrado, eu fui ajudado. E Deus, esse é o meu maior prazer, que eu venha ser um instrumento de ajuda agora, que eu venha ser um instrumento de cura agora, Jesus. Irmãos, esse é o Evangelho do Senhor, irmãos. É isso que o Senhor nos chama a viver, uma vida prática, diária. Diária, irmãos.
sinais e maravilhas acompanharão, mas se nada acontecer, não nos movemos pelo transcendente, irmão, nos movemos pela verdade do Evangelho, pela palavra do Senhor, irmãos. Somos guiados pela palavra do Senhor, irmãos. Que você tenha esse desejo de ser mais cheio do Senhor. Jesus, quando Ele passa por esse momento ali da cruz e conquista, esse plano perfeito é feito, irmãos. Tudo isso é estabelecido. Ele diz algo: agora, se alguém quer vir após mim, o que é nascer de novo? Se alguém quer vir após mim, Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nega a si mesmo. Agora você pode dizer não para o seu pecado, agora você pode dizer não para a sua vontade, agora você pode dizer não, mas eu fui criado assim, não interessa, você é alguém que foi criado por Deus, não interessa que você viveu um tempo ruim, agora você pode fazer diferente. Negue tudo isso que você um dia criou, toda a mentalidade que um dia você teve, toda a escola que um dia você foi talvez moldado um dia. Negue tudo isso. Tome sua cruz. O que significa tomar a cruz? É segurar o rojão, irmão. É segurar o rojão. Não é porque você está andando nos caminhos do Senhor, não é porque você é batizado, não é porque você já flui com o dom de línguas, que a tentação não vai vir, que a vontade não vai vir, que o desejo não vai vir. Tome a sua cruz, irmão, segura ela. Agora existe o Espírito Santo com você para dizer: eu não vou ceder. Não vou lembrar qual foi o irmão que postou, achei da hora, mano. Ele postou lá falando, é um pastor que eu gosto também, estava tipo num podcast, os dois trocando ideia, e aí ele falou: é muito engraçado, porque muitas vezes nós cristãos, nós achamos que um problema da homossexualidade, para o cara se converter é o quê? Agora é o cara casar com a mina, meter 5 filhos, bichão, cuspiu no chão e já era. Só que na verdade, irmãos, um cara hétero, não é porque ele está casado com a mulher que ele também não tem um olhar heterossexual se ele não vigiar. Ele não parou de funcionar. E muitas vezes nós achamos que não. A cruz do cara não, só conheceu a Jesus, só nasceu com Jesus, se agora casar e meter 5 filhos. Não, irmão. Talvez a luta do cara vai ser essa, e ele todo dia vai ter que dizer não. Todo dia vai dizer: Jesus, eu olho para o Senhor, Pai. Por mais que uma vontade possa estar em mim, eu não vou ceder. Eu não quero, porque o casado também precisa fazer isso, irmão. O casado também precisa fazer isso todos os dias. Então que nós possamos entender o que é carregar a cruz. Às vezes tem uns espinhos na carne, sabe? Aquele negócio que não vai, é só para ver se a sua fé é provada. É só para ver se você é crente mesmo, com essa luta, com essa dificuldade. Respeite a soberania do Senhor. Ninguém, irmãos, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ninguém recebeu algo ou será tentado por algo que não poderá suportar, irmão. Ninguém. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei o que você tem sido tentado. Eu não sei qual o pecado tem flertado com você. Mas não é maior do que aquilo que Jesus fez na cruz por você, irmão. Não é maior por aquele que habita em você. Não é maior, irmão, do que o Espírito Santo. Não é, irmão. Não é. Não é. Que você não venha negociar, irmão. Que você não venha ceder. Então isso é nascer de novo. Negou a si mesmo? Está segurando o seu BO? Porque cada um tem o seu. Agora segue Ele. Caminhe olhando para Ele. Seja guiado por Ele. Não seja guiado pelas coisas. Não seja guiado talvez, irmão, não seja guiado por uma igreja. Não seja guiado, irmão, por um homem. Seja guiado pela palavra do Senhor, irmão. Porque o dia que o homem, o dia que o cara que foi levantado para estar à frente se desviar, você não vai se desviar. Você sabe o que tem que fazer. Porque chegarão os dias, irmãos. 2 Timóteo 4:3,
que muitos se desviarão da fé. Muitos se entregarão às fábulas, às lendas. E muitos procurarão os seus próprios mestres, não suportando a palavra da verdade, rejeitando a sã doutrina do Senhor. Como você vai saber se é verdade, irmão, o que estão falando para você, se você não se debruçar na palavra do Senhor, se você não mergulhar na palavra do Senhor? Palavra de Deus, irmão, leitura bíblica não é só para pastor, irmão, não é só para líder, não é só para quem, eu sou evangelista, eu gosto de pregar. Não, irmão, é para todo crente, irmão. É para todo crente, a palavra de Deus é para todos, irmão. Que você, em nome de Jesus, peça a Deus que eu venha nascer de novo e Deus, que desperte em mim um desejo pelas Sagradas Escrituras, que desperte em mim, Pai, um desejo pela leitura da palavra, que eu tenha mais fome e sede de te conhecer, Senhor, que eu não te conheça somente por aquilo que um fala, o outro diz, ou por aquilo que, não, Deus, que eu venha ter as minhas próprias experiências com o Senhor, através da tua palavra, pura e verdadeira, irmão. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Hebreus 4,12 diz que é uma palavra viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de chegar no mais secreto, no mais íntimo da nossa alma, separa ali juntas e medulas, alma e espírito. Essa é a palavra de Deus, irmãos, e eu creio que essa palavra está entrando em corações essa noite, irmão. Eu creio que essa palavra está trazendo vida em corações que talvez estavam mortos, áreas da sua vida que talvez estavam apagadas, mortas, destruídas, desanimadas. Eu creio em novos nascimentos para a glória do Senhor, irmão. Que o seu prazer, irmão, esteja na palavra do Senhor, irmão. Esse é o desejo do meu coração, irmão. Assim como um dia Josué disse, Josué 1:8 vai dizer: medite neste livro da lei de noite e de dia e não te apartes dele, para que você venha a ser um homem próspero e bem-sucedido. Não tenha medo, Josué. Sou eu, o Senhor, que estou contigo. Eu estarei com você por onde você andar. Que você medite nessa palavra, irmão, de noite e de dia, irmão. O Salmos 1, aquele Salmos é lindo demais, irmão. Bem-aventurado aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores, não andam segundo o conselho dos ímpios, não ficam de ideinha, de mimimi com os pecadores. Mas o seu prazer está na palavra do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira do ribeiro, aonde as suas folhas, elas não secam, elas não murcham, mas dá sempre um grande fruto, irmão. Que esse seja o seu prazer, igreja. Que essa noite você saia daqui cheio de desejo por mais do Senhor, cheio de vontade de viver aquilo que o Senhor chama. Sabe, às vezes você está perdendo muito tempo, irmão, muito tempo, irmã, e o Senhor está querendo fazer algo novo, mas para viver as coisas de fora, primeiro existe uma mudança dentro, primeiro existe uma coisa dentro. E às vezes você é alguém que está lá no seu trabalho e você vê, nossa, a menina foi contratada agora, já está recebendo promoção, a outra também, nossa, o cara lá, ninguém me valoriza, mas o problema ainda está em você, irmão. E às vezes essas pessoas já estão vendo, já acordaram. Que você possa despertar essa noite, que seja um despertar essa noite para um novo tempo, mas um novo tempo sendo um novo homem, uma nova mulher para a glória do Senhor, irmãos. Que possamos ser, irmãos, novos pais, novas mães, para que juntos nós sejamos o quê? Uma família que glorifica o nome do Senhor, irmão. Essa é a mensagem de Jesus, irmão. Esse é o convite que cada um de nós precisamos sair daqui entendendo. Uma vida em resposta a tudo aquilo que Ele conquistou por nós. Se coloque de pé. Se coloque de pé. O pessoal do louvor vai subir, queria orar com você. Eu creio, irmão, nessa noite. Eu creio numa noite onde o Senhor nos agitou, o Senhor mexeu com o nosso coração. Eu creio onde homens e mulheres aqui estão sendo
esticados a de fato, talvez você se perguntou essa noite, será que eu nasci de novo? Será que de fato eu não sou somente um crente, uma pessoa que vai na igreja, que canta os louvores, alguém que dizima, alguém que oferta? Será que eu não sou só alguém que está vivendo de uma forma automática, mas que minha vida é minhas regras? Na minha casa é do meu jeito, no meu trabalho eu cuido do meu jeito, no meu casamento eu lido com as coisas do meu jeito. E eu creio que existe um convite para cada um de nós aqui essa noite, irmãos. Um convite, irmãos, para vivermos aquilo que o Senhor nos chama para viver. Não é tarde. Você que está ouvindo uma palavra como essa noite, você não pense, nossa, poderia, irmão, ter sido muito diferente se você tivesse mudado lá atrás, mas saiba que existe uma mudança disponível para você hoje. Existe um Deus que está disponível para fazer uma mudança hoje, e existe uma nova história que pode acontecer na sua vida. Irmão, Jó perdeu tudo, irmão, e ele foi fiel ao Senhor e houve restauração, mas a partir do momento, irmão, que algo dentro dele começou a mudar. Que a sua fé seja forjada essa noite, que a sua fé seja aumentada essa noite. Peça ao Senhor: Deus, eu quero mais, Senhor. Eu cansei de viver na mesmice, eu cansei de viver entra ano, sai ano, eu sou o mesmo cara, a mesma mulher, Deus. Eu quero viver coisas diferentes, Pai. E eu já vi que não adianta eu ficar pedindo por um cenário diferente, por algo exterior diferente. Deus, então começa mudando dentro de mim, Pai. Mude os meus olhos, Pai. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, abra o meu entendimento, Deus. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Fique de olhos fechados, nós vamos adorar ao Senhor, mas faça a sua oração a Ele. Peça a Ele, peça um encontro com Ele. Não saia daqui, irmão, da forma que você entrou. Se você tem alguma dúvida, que você já é alguém nascido de novo no Senhor, que em nome de Jesus, não saia daqui sem dizer: Pai, eu quero nascer de novo, Pai. Que seja hoje um encontro, Pai, que seja hoje um marco na minha vida, que seja hoje, Deus, a noite da virada, a noite do destravar, a noite do romper, Deus. Mas eu não quero sair daqui com uma dúvida, eu não quero sair daqui ainda com um será. Não existe um será. O Evangelho ele é pregado para o hoje, irmão. Não é para você ir para sua casa pensar, ver o que vai dar. Não é isso, irmão. O Evangelho é pregado para o hoje. Cabe uma resposta. Fale com o Senhor, irmão. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.